Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, com alegria celebremos seu amor. Nos céus e na terra, seu nome é exaltado. De geração em geração, seu poder é proclamado. Os montes, os mares, obra de suas mãos, a criação inteira louve em adoração. Tudo quanto Tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, com alegria celebremos seu amor. Nos céus e na terra, seu nome é exaltado. De geração em geração, seu poder é proclamado. Os montes, os mares, obra de suas mãos, a criação inteira louve em adoração. Tudo quanto Tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, com alegria celebremos seu amor. Nos céus e na terra, seu nome é exaltado. De geração em geração, seu poder é proclamado. Os montes, os mares, obra de suas mãos, a criação inteira louve em adoração. Tudo quanto Tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, com alegria celebremos seu amor. Nos céus e na terra, seu nome é exaltado. De geração em geração, seu poder é proclamado. Os montes, os mares, obra de suas mãos, a criação inteira louve em adoração. Tudo quanto Tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. São coisas que são realmente destrutivas para nós, mas como que é difícil estar largando. Como que é difícil a gente largar pecados, como que é difícil a gente largar uma vida de mentira, como que é difícil a gente largar uma vida de enganação. Sabe, quando a gente olha para a vida das pessoas, parece que hoje vivemos cativos, parece que hoje vivemos escravos, carregando conosco situações que nos deterioram, situações que acabam muitas vezes conosco. Hoje em dia nós vemos uma gama de pessoas doentes, uma gama de pessoas ali no sedentarismo, de pessoas na obesidade, de pessoas na depressão, pessoas seguindo um caminho ali muito difícil. E nós vemos, irmãos, como que é difícil a gente largar aquilo que nos destrói. Como que é difícil a gente largar aquilo, como que é difícil a gente largar aquelas coisas que nitidamente estão nos matando, que nitidamente estão ali nos destruindo. Sabe, parece que às vezes a gente se acostuma tanto com o ruim, a gente se acostuma tanto ali com a situação adversa, com a situação contrária, que a gente começa a olhar para o fundo do poço e parece que ele já não é mais tão ruim. Parece que o fundo do poço começa a ficar aconchegante. Parece que o fundo do poço ali, você olha para cima, você, não é tão ruim ficar aqui embaixo não. E esse que é o ruim, irmãos. Muitas vezes nos acostumamos a condições, a situações, a qual nitidamente está acabando conosco, mas a gente não quer sair. Às vezes a gente não é que nós não queremos sair, às vezes nós não temos nem forças para sair dali.
E sabe o que é difícil, irmãos, a gente sair dessa situação? Sabe o que é difícil a gente largar muitas coisas para trás? Sabe o que é difícil a gente sair de pessoas, de relacionamento? Sabe por que é tão difícil? Porque nós sabemos que a jornada para sair dessas coisas é extremamente longa. Porque nós sabemos que a jornada para sair de relacionamentos, para sair às vezes de empregos, para sair às vezes de empresas, para sair às vezes de religiões falsas, para sair, nós sabemos que é um longo caminho, e é um caminho às vezes extremamente doloroso. Pega, às vezes, quando você pega um bêbado, uma pessoa viciada ali em drogas, quando essa pessoa vai sair, o período de abstinência ali é algo extremamente doloroso. O período de abstinência ali é algo extremamente difícil, a qual vai gerar muito sofrimento até que ele realmente chegue num lugar a qual ele realmente tenha vencido aquilo. Então, às vezes, a dor de estar ali naquele lugar, às vezes não é tão ruim comparado à dor que vai ser para que ele saia. Mas as pessoas às vezes não entendem que aquele estado a qual ele está vai gerar morte. E aquela dor para ele sair vai ser uma dor que vai colocar de volta ele à vida. E muitas vezes nós entramos nesse looping. Às vezes, como eu falei, pessoas obesas, ali ele vai ter que abandonar aquela situação de conforto, onde ele pode comer tudo que lhe dá prazer, onde ele pode comer o quanto que ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer. Se de repente essa pessoa quiser sair disso, ela vai ter que entrar numa dieta, a vida dela vai mudar, vai ficar mais difícil, vai ficar mais regrado, não vai ter mais liberdade. Da mesma forma, pessoas sedentárias, para ela sair daquele sofá confortável, para ter uma melhor vida, vai gerar ali uma dor, vai gerar ali um processo que não é um processo fácil, é um processo ali difícil, irmãos. Muitas vezes nós vemos pessoas que constroem uma vida em cima de enganação, uma vez uma pessoa que constrói uma vida em cima de mentiras. Como que é difícil você sair disso? Porque para sair de um mundo de mentira, você vai ter que desmentir tudo. Para sair de uma vida qual você construiu em cima de um castelo de cartas, ali da mentira, você vai ter que desconstruir tudo. E sempre dá muito trabalho, irmãos, fazer isso. Sempre dá muito trabalho você sair. E sair, irmãos, é difícil, porque você tem que deixar tudo para trás. Sair é difícil, porque você vai ter que deixar tudo para trás, aquilo que você levou anos construindo, ou às vezes aquela dor que ela já não incomoda mais. Sabe quando você tem ali uma ferida, que você se acostuma ali com ela aberta? No começo dói, no começo incomoda, mas vai passando o tempo, você vai acostumando. Vai passando o tempo, aquela ferida já não dói mais, daqui a pouco você vai ver se está anos com aquela ferida, porque às vezes você sabe, o processo de cura vai ser doloroso. Deixar as coisas para trás não é fácil, irmãos. Deixar para trás tudo aquilo que às vezes está até nos matando é realmente difícil. É difícil a gente se livrar de tudo isso. Quando nós olhamos aqui esse texto, quando Moisés vem aqui e institui aqui a Páscoa, quando Deus dá as instruções aqui para Moisés, nós estamos nesse momento, nesse texto, frente à última praga. Nós estamos aqui nesse momento frente aqui à morte dos primogênitos, e estamos aqui ao mesmo tempo frente à instituição da Páscoa. É engraçado que ao mesmo tempo nós vemos que Deus ele vai dar uma libertação através da morte. Deus vai dar uma libertação através de vidas que serão ali ceifadas, irmãos. Então nós vemos que a última praga, ela envolve deixar tudo para trás. A última praga das 10, ela envolve uma última refeição. A última praga aqui das 10, ela envolve você pegar todas as suas roupas, você pegar tudo que você tem, se trocar e seguir num caminho ao qual você não sabe qual vai ser. A última praga, a primeira ceia, envolve deixar coisas para trás, envolve deixar vidas para trás, envolve fazer uma última refeição e dar um basta naquela vida e seguir adiante. Aqui a orientação de Deus ela é bem clara: come de roupa trocada, come de sapato nos pés, come de cajado na mão, come com pressa que a gente vai sair, come com pressa que nós vamos embora, come com pressa que nós vamos deixar tudo para trás. Come com pressa que a partir desse momento a vida vai ser nova. E é engraçado que quando nós olhamos aqui esse texto, Deus ele não fala para onde que vai. Deus não fala para onde que é a terra. Deus não fala para qual vai ser a distância. Deus, a única coisa que ele sabe é que eles vão para a terra prometida. O que ele sabe é que eles vão para a terra que mana leite e mel. Uma terra tão próspera que ela vai ir desde a agricultura, vai passar pelo gado, vai passar até por apicultura. Vai ter até gente criando abelha aqui, irmãos. Essa é a promessa. Só que Deus ele não fala onde é a terra. Deus não fala o processo, Deus não fala o caminho, Deus não fala a dor das passadas, Deus não fala, mas é o seguinte: deixa tudo para trás e vamos seguir.
Essa é a proposta que Deus ele vem trazendo através da última praga. Essa é a proposta que Deus vem trazendo através da primeira ceia. E quando a gente olha, irmãos, para essa proposta de Deus, deixa tudo para trás e vamos sair, essa sempre foi a proposta de Deus para todos. Essa sempre foi a proposta, porque foi assim com Abraão. Quando Deus chama a Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra qual eu te mostrarei. Deus não pegou lá o mapa e abriu para Abraão e mostrou, ó, vai ser aqui, ó. Deus mandou Abraão sair andando. Onde que é a terra? Sai andando que eu vou te mostrar. E quando nós vemos, irmãos, se a gente fizer um panorama entre Abraão e o povo do Egito, aqui o povo que estava cativo no Egito, que estava aqui escravos, ambos tinham ali a sua dificuldade, ambos tiveram a sua dificuldade. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem de posses, era um homem de gado, era um homem estabilizado já na vida, 72 anos ali nesse momento, era um homem que tinha ali uma vida confortável, era um homem que tinha família por perto, tinha suas posses, era um homem que cultuava ali a diversos deuses, mas nesse momento, quando Deus o chama, é para deixar tudo. Deixa tudo, Abraão, e vai para um caminho que eu vou te mostrar. Abraão teve o seu lado difícil. Deixar tudo para trás é difícil, irmãos. Abraão deixou casa, deixou ali família, deixou terras e seguiu para ser peregrino numa terra qual ele não conheceria. Numa terra qual ele não tinha a menor ideia para onde ele ia, mas assim ele sai. Aqui o povo do Egito é a mesma coisa, é um povo escravizado, é um povo que está aqui há 400 anos debaixo do chicote, mas ao mesmo tempo, nesse momento, vai deixar tudo para sair. Mas nós vemos, irmãos, que mesmo não se tendo nada, deixar tudo é complicado. Deixar tudo aqui é uma situação extremamente difícil. E aqui mais uma vez nós voltamos, como é difícil sair, irmãos. Como é difícil sair até de lugares que às vezes estão nos matando. Como é difícil sair de lugares até que estão nos mantendo aqui escravos. Irmãos, a única forma de sair é nesse momento aqui, irmãos. A única forma de conseguir sair é quando Deus aparece. É quando Deus aparece e Ele mostra quem Ele é. É quando Deus aparece e Ele mostra aonde que você está. E é quando Deus aparece e Ele te mostra para onde que você pode chegar. Esse, irmãos, é o único modo de nós tivermos forças aqui para sair dos lugares difíceis. Para sair, às vezes, das condições, é só se a gente olhar para aquele que tem poder de nos tirar. É só se nós olharmos para aquele que tem poder de nos tirar de lugares difíceis, de nos tirar dos lugares aqui da escravidão, de nos tirar dos lugares a qual nós não temos forças para sair. Sozinho, irmãos, ninguém consegue sair da escravidão. Sozinho ninguém consegue sair da zona do pecado. Sozinho ninguém consegue fazer nada, a não ser que venha Deus e te mostre que há uma saída. A não ser que venha Deus e te mostre que há um método. A não ser que venha Deus e te mostre que sangue no batente pode mudar a tua vida, irmãos. Quando nós vemos situações, quando encontramos pessoas drogadas, viciadas, esse drogado ele não quer ficar naquela condição. Ele não quer continuar naquele mundo, ele não quer continuar naquela situação desesperadora que ele está. Ele quer sair, só que ele não tem força. Ele quer sair de lá, mas sozinho ele não consegue. Quando nós vemos, às vezes, pessoas obesas, naqueles quadros difícil, que a pessoa está com a saúde em risco, está com a vida ali por um fio, essa pessoa não quer estar nessa condição, mas ela não tem força para sair. Pessoas alcoólatras, às vezes pessoas no emprego que é bem degenerativo para ele, uma situação difícil, um relacionamento difícil, muitas vezes são situações que a pessoa ela quer sair, mas sozinho ela não tem forças. E é nesse momento, irmãos, que Deus aparece. É nesse momento que Deus se apresenta. É nesse momento que Ele mostra que tem saída. Mas se você me obedecer. Tem saída se você conhecer quem eu sou. Tem saída se você ouvir a minha voz. E tudo começa, irmãos, com Deus se apresentando a nós. Volta lá para Êxodo 3. Volta uns capítulos para trás. Êxodo 3, vamos ler do 10 até o 14. Êxodo 3, versículo de número 10 até o versículo 14. Amém? Versículo de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Irmãos, com base nessa introdução, eu quero deixar 3 pontos para a gente estar pensando nessa noite. Primeiro ponto: Ele é tudo o que você precisa. Irmãos, quando Deus ele aparece para Moisés aqui no alto do monte, quando Deus ele chama a Moisés aqui para iniciar a sua jornada, Deus aparece aqui numa sarça. Deus aparece aqui queimando aqui o fogo, mas a sarça ela não queima. É engraçado que muitas vezes a gente passa batido por uma manifestação tão grande de Deus. Esse movimento da sarça queimar era normal no deserto, devido à sequidão, devido às condições extremas. É normal que árvores, que arbustos, eles entrem em combustão espontânea. Só que quando essas coisas queimam de forma natural, esse fogo, quando ele consome ali a matéria-prima, quando ele consome ali a sarça, quando ele consome ali o pedaço de pau, o que for, esse fogo ele se apaga, esse fogo ele se extingue. Só que quando a gente olha para essa sarça que não queima, irmãos, aqui nós vemos o poder de Deus sendo revelado. Aqui nós vemos a soberania de Deus sendo revelada através dessa sarça que queima e não se consome. Irmãos, todo fogo, ele precisa ser sustentado ali por matéria-prima, senão ele apaga. Quando a gente vai fazer um churrasco, se você não colocar mais carvão ali, chega uma hora que o fogo apaga. Quando você vai fazer uma fogueira, se você não colocar mais lenha, chega uma hora que esse fogo, ele some, ele diminui. Mas o que a sarça, irmãos, ela nos revela, o que esse fogo que não se apaga, ele nos revela que nós temos um Deus autossuficiente. Que nós temos um Deus que ele não precisa de nada para se sustentar. Ele não precisa de nada que venha garantir a sua existência. Ele é um Deus poderoso, irmãos. Ele é um Deus único. Ele é um Deus que se sustenta pela sua própria presença. Ele é um Deus que ele não precisa de nada para estar ali para que ele queime. Deus ele não precisa de nada para estar ali para que ele tenha poder. Deus ele se sustenta. E foi isso que chamou a atenção de Moisés. Aquela sarça está queimando, mas ela não se consome. Porque há fogo, o fogo de Deus, irmãos. A presença de Deus, ela não precisa de nada para se sustentar. Ela não precisa de nada que mantenha ali queimando. Porque Deus ele é imutável, irmãos. Quando nós vemos a história do panteão grego, quando nós vemos a história dos deuses ao longo do mundo, principalmente do panteão grego, nós vemos que são deuses a qual conforme você ora para eles, esses deuses eles ficam mais fortes. Conforme você faz ofertas, conforme você faz oferendas, conforme você faz sacrifícios, esses deuses eles vão ficando mais fortes conforme você ora. Então são deuses que se você não orar para ele, esse Deus vai ficando mais fraco. São deuses que se você não for lá ofertar para ele, eles vão ficando mais fraco. Só que isso, irmãos, são os deuses falsos. Porque o Deus verdadeiro, ele mostra que é completamente diferente. Ele não precisa da nossa oração para ele ter poder. Ele não precisa das nossas ofertas para que ele venha a existir. Ele não precisa que nós viemos aqui louvar e adorar o nome dele para que ele tenha mais ou menos poder. Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que ele se sustenta por si só, irmãos. Na verdade, quando nós olhamos ao nosso Deus, quem se enfraquece se a gente não orar somos nós. Quem se enfraquece se não buscar somos nós. Quem se enfraquece se nós não formos na presença dele somos nós, irmãos. É por isso que Deus ele é a nossa força. É por isso que Deus ele é o rochedo a qual nós estamos seguros. Porque ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos da força dele. Somos nós que nos precisamos apoiar nele, irmãos. E isso quando a gente se distancia desse Deus, quando a gente se
se afasta desse Deus, a gente entra no mato sem cachorro, irmãos. A gente entra numa rua sem saída. Quando a gente se afasta de Deus, é quase que impossível a gente sair dos lugares. É impossível nós sairmos de situações difíceis. É difícil nós quebrarmos as algemas da escravidão se estivermos longe desse Deus. E aqui nós vemos, irmãos, que a forma como Deus se apresenta é a forma que muda tudo. A forma como Deus se mostra aqui a Moisés, a forma como Deus fala para Moisés falar para o povo, é a forma que muda tudo, irmãos. Porque eu sou o que sou, que estou descendo. Porque esse é a ordem que Deus dá a Moisés. Mas qual que é o nome? Como é que eu vou te apresentar lá para eles? Fala que o eu sou veio salvá-los. Fala que o eu sou veio visitá-los. E aqui a gente entende, irmãos, que o eu sou, ele é o Deus que ele é. Eu sou, irmãos, não é o Deus que eu quero, é o Deus que ele é. O eu sou não é o Deus que eu queria como ele fosse. Ele é o Deus que ele é, irmãos. Isso nós vemos que Deus, ele é imutável, ele é quem ele é e nada muda. Ele não é o Deus a qual eu queria que ele fosse. Ele não é o Deus da forma qual, bem que ele podia ser assim, bem que ele podia ser assado, bem que Deus podia fazer assim. Não, irmãos, o eu sou veio buscar. E graças a Deus, irmãos, por ele ser o eu sou. Graças a Deus por ele ser esse Deus imutável, porque por ele ser imutável, por ele ser poderoso, eu tenho a certeza que ele pode me livrar da escravidão. Eu tenho a certeza que ele pode quebrar as minhas cadeias, que ele pode quebrar as minhas algemas e mudar o cenário. Irmãos, imagina um Deus que fosse conforme você quer. Imagina um Deus como conforme o que você deseja. Irmãos, um Deus como nós desejamos não ia dar certo. Imagina voltar lá para o Jardim do Éden. Imagina ter um Deus que fosse do gosto de Eva. Nós teríamos um Deus que estaria ali tolerando a desobediência. Imagina se nós voltássemos lá para o tempo de Noé. Imagina um Deus à moda de todas as pessoas que estavam lá. Deus não teria mandado o dilúvio para acabar com toda a maldade. A maldade estaria estabelecida até hoje. Imagina, irmãos, um Deus que fosse o Deus da mulher de Ló. Sodoma e Gomorra estaria de pé até hoje com toda a sua iniquidade. Imagina um Deus, irmãos, que fosse a moda de Nimrod. A Torre de Babel estaria de pé até hoje. Estaria sendo construída e cada vez mais alta e cada vez o povo entrando em maior destruição. Imagina um Deus que fosse do jeito que Nabucodonosor quisesse. A estátua ia estar até hoje em cada canto do mundo e quando eu tocasse o alarme todo mundo ia ter que se ajoelhar. Imagine um Deus à moda de cada um. Imagine um Deus que fizesse aquilo que cada um quer, irmãos. Imagina a bagunça que não ia ser. Deus, irmãos, ele é quem ele é. E graças a ele ser quem ele é, nós entendemos que na verdade ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos, sem nada mudar, sem nada acrescentar, sem nada tirar desse Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E quando nós entendemos quem ele é, aí nós podemos entender quem nós somos. Aí nós podemos descobrir aonde que nós estamos. E aí nós vamos descobrir que sem ele a gente não sai. Que sem ele nós vamos estar mantidos na escravidão de forma eterna, irmãos. Quando nós entendemos que o grande eu sou é aquele que nos liberta, eu entendo quem eu sou. Eu entendo onde eu estou. E eu entendo que eu preciso ser resgatado. Que sozinho eu não saio, sozinho eu não tenho força para sair, irmãos. A grande verdade é que nós precisamos de um Deus que nos resgate do Egito. A grande verdade é que nós precisamos de um Deus que nos resgate de nós mesmos. Nós precisamos de um Deus que nos guie e nos salve dessa nossa caminhada, irmãos, porque sozinho a gente não faz. Sozinho a gente não consegue. A realidade é que nós precisamos de um Deus que nos guie até a terra prometida. Independente das dificuldades, independente do que nós vamos encontrar pelo mesmo do caminho. Quando um grande eu sou está no caminho, irmãos, eu sei que não depende de mim. Eu sei que não depende das minhas forças. Eu sei que não depende da minha mão. Eu sei que eu vou depender única e exclusivamente dele. E é assim que nós seguimos, irmãos, pois ele é o único que eu preciso. O eu sou é o que eu preciso, não é o que eu quero. Não é o que eu preciso, é o que ele é que muda o jogo. É o que ele é que faz abrir a porta e mudar as nossas condições. Mas para Deus, irmãos, revelar quem ele é,
para Deus revelar quem Ele é, o que Ele pode fazer, primeiro Ele vai ter que destruir o que nos mantém cativo. Primeiro Ele vai ter que destruir o que nos mantém ali na escravidão, para Ele mostrar que Ele é maior, que Ele é mais forte, que Ele é mais poderoso que tudo aquilo que nos mantém cativo, de tudo aquilo que nos mantém ali amarrado, irmãos, de tudo aquilo que nos mantém ali desesperançosos. O povo no Egito devia estar olhando ali para os egípcios, imaginando o quão poderosos eles eram, o quão forte eles eram, porque há 400 anos eles estavam sendo ali mantidos cativos, há 400 anos sendo mantido ali na escravidão. Foi um povo que começou com 70 e poucas pessoas, e nessa altura da história já está passando de 2 milhões. É quase uma nação, mas uma nação enclausurada, uma nação escravizada, uma nação que devia olhar para o faraó e pensar: ele é Deus. Ele é Deus porque Ele está mantendo a gente cativo. Ele serve ao Deus correto. Ele serve ao Deus certo, porque Ele está tendo tudo e nós não estamos tendo nada. E nós estamos aqui presos, nós estamos aqui debaixo do chicote, simplesmente com uma promessa que um dia Deus virá e nos vai resgatar. Mas eu acho que o Deus certo é o Deus do faraó, porque Ele está com o chicote na mão, Ele está sob o trono e eu estou aqui debaixo de escravidão. Só que assim, irmãos, a gente entra no segundo ponto da mensagem de hoje. O segundo ponto é o Deus que destrói deuses. Volta lá para Êxodo 12. Êxodo 12, vamos ler o 11 e o 12 de novo. Êxodo capítulo 12, vamos ler o 11 e o 12 mais uma vez. Versículo de número 11. Assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Irmãos, quando Deus Ele manda Moisés até Faraó, Ele manda Moisés com uma missão. Fala para Faraó para libertar meu povo, que a gente vai adorar no deserto. Fala para Faraó deixar meu povo ir, que nós vamos adorar. E ali, irmão, nós vemos que Faraó, ele não aceita, que Faraó, ele não permite. E assim, irmãos, começa ali uma série de pragas. Começa ali vir as 10 pragas, a qual Deus vai jogando uma atrás da outra em cima do povo do Egito. É engraçado, irmãos, que essas pragas, elas são ali um instrumento de Deus. Elas são uma forma que Deus tem para mostrar para os egípcios que só existe um Deus verdadeiro. É uma forma que Deus ele usa para mostrar ali para quem está no Egito que só tem um Deus. E o Deus verdadeiro ele chegou. E esse Deus, ele veio para libertar o seu povo. Ele veio para libertar aqui os hebreus. As pragas, irmãos, ela tem não um fim de justiça, ela tem um fim de libertação. Ela tem um fim para mostrar para os egípcios que só tem um Deus. E ela tem um objetivo de mostrar para os hebreus que esse Deus verdadeiro, que esse Deus poderoso, que esse Deus que pode fazer todas as coisas, ele chegou para mudar a história. Ele chegou para mudar aqui o cativeiro. Ele chegou para quebrar essas cadeias. E ele chegou nesse momento para levar o povo dessa escravidão, irmãos. Nós vemos que quando o faraó, ele nega ali a ida das pessoas, nesse momento Deus inicia ali o seu juízo. Deus inicia ali as suas pragas. Deus inicia ali a mandar ali a cada praga na sequência. Irmãos, é engraçado que quando Deus ele começa com tudo isso, as pragas elas não tinham ali um objetivo de castigar o povo. As pragas elas não tinham ali um objetivo de fulminar a nação ali do Egito. Todas as pragas ela tinham o objetivo de libertar o povo de falsos deuses. Ela tinha ali o objetivo
de libertar o povo da falsidão, da idolatria a qual os egípcios ali estavam. Porque, irmãos, porque o verdadeiro Deus, ele se manifesta. Porque o verdadeiro Deus, ele é vivo. E nós vemos que a Bíblia, ela traz esse conceito por todas as escrituras. Quando Moisés, ele está lá no Monte Carmelo, quando Elias está lá no Monte Carmelo, que ele vai lutar ali contra os profetas de Baal, quando ele lança ali o desafio, a proposta dele é simples, porque o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Porque o Deus verdadeiro, ele vai se manifestar. Porque o verdadeiro Deus, ele mostra que ele existe de verdade. E ali é engraçado naquela cena, quando nós vemos o lado sarcástico de Elias, ali quando os profetas de Baal estão lá gritando, estão lá se cortando, estão lá se mutilando, e Elias vai lá e fala: fala mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Grita com mais força, porque talvez Baal tenha viajado, talvez ele esteja longe. Então nós vemos que ali, quando Elias ora, ele pede: prova que tu és Deus, prova que tu és o único Deus e não há outro. E assim Deus, ele vai, ele responde com fogo. Então nós vemos que o verdadeiro Deus, ele se manifesta. O verdadeiro Deus, ele mostra por atos e por ações a qual ele existe, irmãos. O que Deus faz aqui no Egito é mostrar que a cada praga que ele manda, a cada uma das pragas, Deus, ele estava derrotando um Deus egípcio. A cada praga, Deus derrotava um Deus falso que existia ali no Egito, que era cultuado. Quando nós vemos a primeira praga, que foi o sangue do Nilo, essa praga aqui, que o rio se tornou em sangue, os egípcios, eles cultuavam o deus Rapi. Esse deus Rapi era um deus que era o deus dos rios. Então o que Deus quis mostrar quando ele transformou a água em sangue? Deus, ele quis mostrar: se há um Deus aqui nesse rio, ele não pode fazer nada contra o meu poder. Se existe um Deus aqui, que é o Deus que manda nos rios, ele não pode fazer nada contra mim. Quando Deus envia a segunda praga, que é as pragas das rãs, ele estava indo contra a deusa Heket. Essa deusa Heket era uma deusa que ela tinha ali uma cabeça de rã, a qual os egípcios cultuavam. Então quando Deus manda ali inúmeras rãs, nesse momento a deusa Heket não pôde fazer nada. Quando Deus mata ali, quando Moisés ora para que essa praga acabe, todas essas rãs, elas morrem ali, para mostrar que a deusa não pôde fazer nada para conter o que o Deus verdadeiro estava fazendo. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Essa praga, ela veio para combater ao deus Tote. É um deus a qual tinha lá, que era um deus da magia. Nós vemos que na terceira praga, os magos, eles tentam ali fazer com que os piolhos desaparecessem. Eles tentam fazer ali, mas eles não conseguem. E é isso que Deus quis fazer. Ele quis dar um ataque direto ao deus da magia, a qual eles cultuavam, mostrando que o que Deus faz, eles não conseguem fazer. A quarta praga, que foi a praga das moscas, Deus foi ali combater ao deus Ptah. Esse Deus Ptah é um Deus que para eles criou ali todas as coisas, criou todas as criaturas. Então Deus mostra ali que o Deus Ptah, o Deus que criou todas as coisas, não tinha poder sobre Deus, porque Deus controlava ali todas as criaturas. A quinta praga, a qual Deus mandou, foi a morte dos animais. E lá os egípcios, eles cultuavam o deus Api e a deusa Ator. O deus Api era Deus do gado, era o Deus ali do gado, dos animais, e a deusa Ator é uma deusa vaca. Quando Deus derruba todos os animais, era Deus mostrando: o seu Deus não deu conta do que eu fiz. O seu Deus não pôde te proteger sobre as minhas pragas. Quando Deus manda a sexta praga, que foi a praga das úlceras, Deus estava atacando ali a deusa Neite. Essa deusa Neite é uma deusa que eles acreditam que ela criou tudo, que ela tinha criado até outros deuses. Então quando Deus manda a praga das úlceras, todos ali são acometidos, homens, animais, crianças, até o próprio faraó, mostrando que a deusa que criou tudo não pôde impedir que a úlcera chegasse em ninguém. A sétima praga, que foi a praga da chuva de granizo, foi Deus atacando ao deus Íris e ao deus Osíris, que era o deus da água e ao deus do fogo. É Deus mostrando que ele faz chover o que ele quer, que ele queima o que ele quiser queimar, e que Deus nenhum tem poder sobre o que ele faz. A oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos, era Deus lutando contra o deus Sebeque. Deus Sebeque era um deus inseto, a qual os egípcios cultuavam. E foi Deus ali também combatendo um outro deus, que era o deus Shu, que era o Deus ali responsável pelo ar. Nós vemos que Deus, quando manda a praga dos gafanhotos embora, ele faz soprar um vento muito forte, que lança fora todos esses gafanhotos. Então foi Deus ali derrotando a dois deuses a qual eles cultuavam.
Quando entramos na 9ª praga, que é a praga da escuridão, por 3 dias houve escuridão no Egito. E o Egito cultuava ao deus Ra, que é o deus Sol. É o principal deus a qual os egípcios cultuavam. Ali foi um recado de Deus falando: eu faço escurecer, e o seu Deus não pode fazer nada. O seu Deus não tem poder contra minhas mãos. E aqui nós entramos na 10ª praga. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos foi uma praga a qual atacou frontalmente aos egípcios, pois ele creem no deus Anubi, que é aquele deus que tem um rosto de cachorro, que é bem conhecido às vezes em filmes, que aparece. Esse deus Anubis, ele é conhecido por fazer a passagem das almas quando morre. Lá na cultura egípcia, ele tem o poder de abrir portais para o submundo. O que Deus mostrou que na porta que tem sangue, esse Deus não abre. A porta que tem sangue, Deus egípcio nenhum chega. Deus egípcio não tem poder para transportar o povo por meio ali do submundo. Deus mostrava que na porta a qual tem sangue é ele que decide a vida ou a morte. Nós vemos que Deus, o que ele veio fazer com as 10 pragas, foi a cada praga ele derrotar um deus egípcio. A cada praga derrotar a um deus a qual os egípcios estavam ali cultuando, irmãos. O que Deus falava para eles é que se há um Deus por detrás dessas coisas, se tem um Deus do rio, se tem um Deus dos animais, se tem um Deus do sol, se tem um Deus da morte, ele não pôde fazer nada contra mim. Ele não teve poder nenhum contra o Deus verdadeiro, irmãos. É isso que Deus ele veio mostrando através das 10 pragas, que Deus nenhum existe, que Deus nenhum tem poder perto dele, e é o que Deus fala: eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus, fora do nosso Senhor não há outro. O que Deus mostrava aqui para os egípcios: tudo que vocês estão cultuando é falso. O que Deus mostrava aqui para os hebreus é que o Deus verdadeiro estava com eles, é que o Deus verdadeiro tinha poder para guiá-los para fora dessa masmorra, guiá-los para fora dessa escravidão, irmãos. Lembra quando eu falei no início como que é difícil sair dos lugares? Como que é difícil sair de algumas coisas? Como que é difícil sair de vícios? Como que é difícil sair dos pecados, irmãos? Como que é difícil fazer isso? Só tem uma forma da gente conseguir fazer isso: é nós entendemos que existe um Deus destruindo tudo que nos prende lá atrás. Existe um Deus destruindo tudo para mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. Existe um Deus destruindo todos os deuses falsos a qual nós cultuamos, a qual nos mantém preso. E Ele vem destruindo tudo para mostrar que não há motivos de sermos escravos, que não há motivo de ficarmos presos lá atrás. E Deus, irmãos, ele vem destruindo deuses falsos ao longo dos séculos. Hoje em dia nós vemos, irmãos, que dinheiro ele não traz felicidade nenhuma. É Deus destruindo um Deus falso. Hoje em dia nós vemos, irmãos, que fama ela não traz conforto para ninguém, que fama ela não traz felicidade para ninguém, porque hoje o que nós mais vemos são pessoas famosas se entupindo em drogas, se entupindo ali, às vezes em remédios para depressão. São pessoas se suicidando. É Deus destruindo deuses, mostrando que fama não traz conforto. É Deus destruindo deuses, mostrando que essas coisas não têm poder sobre nós, que o verdadeiro Deus, ele pode tudo contra essas coisas, irmãos. Deus, ao longo dos séculos, ele vem mostrando que status, ele não traz o amor verdadeiro. Não importa o que você tem, não importa a sua casa, o seu carro, o amor verdadeiro você não compra com esse falso Deus. A felicidade você não encontra com esse falso Deus. Deus vem mostrando ao longo dos séculos que a droga, o álcool, ele não pode construir famílias. Que drogas e álcool não pode construir momentos felizes. São falsas felicidades, são falsos deuses a que muitas vezes nós resolvemos cultuar, a que muitas vezes nós ficamos presos a eles. E Deus, ele continua a destruir deuses para mostrar que só existe um único Deus. Só existe um único Deus que pode nos livrar dessas amarras, dessas enganações a qual muitas vezes nós alimentamos dentro de nós, irmãos. Irmãos, abandone os falsos deuses. Abandone a falsa felicidade que nós encontramos no mundo. Abandone o falso conforto que o dinheiro pode te dar. Abandone a falsa felicidade que às vezes fama, que às vezes álcool, que às vezes essas situações possam estar colocando na nossa vida. Porque tudo isso, irmãos, são na verdade lugares que nos escravizam, mas ao mesmo tempo elas estão nos matando. Mas é difícil, irmãos, a gente sair. É difícil a gente largar, irmãos. Mas Deus, ele está aqui
aqui para mostrar para nós que Ele tem poder para destruir esses falsos deuses, para destruir essas falsas situações, para destruir esses lugares a qual estamos cativos. Deus, Ele vem mostrando que não devemos temer, porque o único e verdadeiro Deus, Ele pode te conduzir para fora. Pois o único e verdadeiro Deus, Ele tem poder para te conduzir para fora desse cenário. E é por isso que Ele fala: faz tua última refeição, mas faz vestido. Faz com os sapatos calçados, faz com o cajado na mão, faz porque a gente vai embora, porque eu vou destruir tudo que está te mantendo cativo, e não vai ter mais nada aqui para você olhar para trás, não vai ter mais nada que te prenda aqui atrás, não vai ter mais nada que faça com que você não siga comigo em felicidade, porque eu derrotei a todas essas coisas, e eu derrotei a todos esses falsos deuses, para que você possa largar esse cenário que te destrói, esse cenário que te corrói, irmãos. Deus, o Deus verdadeiro, Ele destrói deuses falsos. O Deus de verdade, Ele está pronto a destruir deuses que nos mantêm cativos, Deus a qual nós acreditamos que nos deixam felizes, que nos deixam saciados, que nos deixam com saúde, que nos deixam ali felizes, com fama. Mas Deus, Ele vem destruindo tudo isso e mostrando que o caminho é com Ele, que o caminho da verdade a gente só atinge através do encontro com Jesus Cristo. Como terceiro ponto, irmãos, eu deixo: Deus sempre quis atingir a todos os povos. Irmãos, quando Deus Ele mandou as 10 pragas, quando Deus envia aqui essas 10 pragas, Ele não tinha o objetivo de destruir o Egito. Ele não tinha o objetivo de destruir o povo do Egito. Nós sabemos, irmãos, que o objetivo de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Nós sabemos que o objetivo de Deus sempre foi alcançar a todos os povos. E é por isso que Deus, Ele fez a grande comissão. É por isso que Deus comissionou discípulos para irem ao mundo pregando o Evangelho, para irem ao mundo matando e destruindo falsos deuses. Então o objetivo de Deus sempre foi alcançar todos. Deus nunca teve o objetivo de destruir um povo, de destruir uma nação. O objetivo de Deus era sempre buscar a libertação. E hoje o que Deus faz destruindo deuses é nos libertando de amarras físicas, é nos libertando de amarras mentais, é nos libertando de amarras psicológicas que nos mantêm presos, que nos mantêm cativos, que nos mantêm escravos, sendo que nós temos um Deus pronto a nos guiar para fora. Sempre nós temos um Deus pronto a destruir tudo aquilo que vem atrapalhando nossa vida e que possamos seguir um caminho com Ele. Irmãos, quem experimenta do Deus verdadeiro, jamais ele vai querer conviver com Deus falso. Quem experimenta com Deus de verdade, nunca mais ele se sente satisfeito com o Deus de mentira. Irmãos, olha o versículo de número 37 e 38. Capítulo 12, versículo 37 e versículo 38. Capítulo 12, versículo 37 e o versículo de número 38. Amém? Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Agora o versículo de número 38, que é um versículo que explode a nossa cabeça, irmãos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Irmãos, não foi somente os hebreus que saíram do Egito. Não foi somente o povo de Deus ali que saiu do Egito. Nós vemos aqui que subiu também com eles muita mistura de gente. Teve egípcios que subiram também. Teve egípcios que olharam o poder do Deus verdadeiro e nunca mais quiseram cultuar a Deus falso. E nunca mais quiseram viver debaixo de uma mentira. E nunca mais quiseram viver dentro de uma situação a qual está ali doendo. A qual uma situação que está ali machucando. A qual uma situação que está ali deteriorando tudo, irmãos. O Deus verdadeiro, Ele destrói Deus falsos. E quem olha para o Deus verdadeiro, ele nunca mais entra debaixo de um jugo de um Deus falso. Vamos ficar de pé?